Olá, nesse vídeo discutiremos sobre o tema de sistemas de entrada e saída em sistemas operacionais. Bom, basicamente, neste vídeo discutiremos como as operações de entrada e saída são uma das principais operações que um computador pode realizar, como o sistema operacional deve gerenciar e controlar tais operações e dispositivos de entrada e saída, alguns fundamentos de hardware de entrada e saída, os serviços de entrada e saída fornecidos pelo sistema operacional e como o sistema de entrada e saída preenche a lacuna entre a interface de hardware e a interface de aplicação, além de comentar um pouco sobre o desempenho da entrada e saída. Em linhas gerais, o principal papel do sistema operacional no processo de entrada e saída do computador é gerenciar e controlar operações e dispositivos de entrada e saída, pois os usuários não têm acesso direto a operações de entrada e saída por questões de eficiência e proteção que serão discutidas posteriormente. E assim, o sistema operacional é responsável por operar como um intermediário entre o usuário e a máquina. Devido às grandes diferenças de função e velocidade entre os dispositivos de entrada e saída, são necessários métodos para controlá-los, sendo um deles o subsistema de entrada e saída do kernel, que tem como principal função isolar o restante do kernel da complexidade de gerenciamento dos dispositivos de entrada e saída. A tecnologia de sistemas de entrada e saída encontra-se com duas tendências em conflito: a padronização da interface hardware-software, que é o tratamento equivalente de todo o dispositivo de entrada e saída, e a grande variedade de dispositivos de entrada e saída. A solução encontrada para esse conflito, essas duas tendências em conflito, são os drivers de dispositivos, que apresentam uma interface uniforme de acesso ao dispositivo para os subsistemas de entrada e saída. A arquitetura de entrada e saída do sistema de computação é a sua interface com o mundo exterior. Essa arquitetura oferece um meio sistemático de controlar a interação com o mundo exterior e fornece ao sistema operacional as informações de que precisa para gerenciar a atividade de entrada e saída de modo eficaz. Existem vários tipos de dispositivos de hardware que estão envolvidos no processo de entrada e saída realizado por um computador. Dentre eles estão os dispositivos de armazenamento, que são basicamente dispositivos cuja principal função é o armazenamento de dados. Exemplo deles são os discos e fitas. Os dispositivos de transmissão são dispositivos cuja a principal função está relacionada ao transporte de dados e informações. Exemplo deles são as placas de rede e modems, e os dispositivos de interface humana, que são aqueles cuja principal função é a interação com o usuário. É um meio de comunicação entre o usuário e a máquina. São um exemplo dele mouses, teclados, entre muitos outros. Além desses diversos dispositivos, existem também dispositivos cujas funções são muito especializadas, sendo que muitas máquinas, pela falta de necessidade, não fazem uso desses. Um exemplo seria o sistema de direção de aeronaves. Todos esses dispositivos se comunicam com a máquina enviando sinais para uma porta ou ponto de conexão, e esses sinais são enviados através do barramento que liga os dispositivos à CPU. Um barramento é um caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos. Uma característica chave de um barramento é que ele é um meio de transmissão compartilhado.
Uma observação: múltiplos dispositivos se conectam ao barramento e um sinal transmitido por qualquer dispositivo está disponível para recepção por todos os outros dispositivos conectados ao barramento. Se dois dispositivos transmitirem durante o mesmo período, seus sinais serão sobrepostos e ficarão distorcidos. Assim, somente um dispositivo de cada vez pode transmitir com sucesso. Para facilitar o entendimento, podemos fazer uma analogia do barramento como se fosse uma avenida, onde trafegam os veículos, que são os dados, indo de um ponto a outro, de um dispositivo para outro dispositivo ou da própria CPU para os dispositivos. A comunicação entre um dispositivo de entrada e saída e a CPU não ocorre somente no sentido da CPU enviando comandos para o dispositivo de entrada e saída. O dispositivo de entrada e saída também pode enviar sinais e mensagens para a própria CPU. Um dispositivo muito envolvido nos processos de entrada e saída são os controladores. Os controladores são circuitos eletrônicos que podem operar sobre uma porta, barramento ou dispositivo. Existem três tipos de controladores: controladores de porta serial, que tem um único chip, controladores de barramento, que tem uma complexidade muito maior que os controladores de um único chip, seguindo o protocolo SCSI, implementado através de uma placa de circuito separada ou um adaptador de host, e os dispositivos com controlador próprio. Um controlador possui um ou mais registros para sinais de dados e controles. O processador se comunica com o controlador lendo e escrevendo bits nos registradores de entrada de dados, que é lida pelo host para obter a entrada, saída de dados, que é escrita pelo host para obter a entrada, o registrador de status, que é lida pelo host, que identifica o status da operação, e o registrador de controle, que é escrito pelo host para iniciar o comando ou alterar o modo de um dispositivo. Todos esses registradores compõem uma porta de entrada e saída. Essa comunicação entre o processador e os controladores ocorre por meio de instruções especiais de entrada e saída que especificam o endereço de uma porta serial de um dispositivo. Ela pode também ocorrer por meio de entrada e saída mapeada na memória, processo onde o endereço de registradores de controle de dispositivos se encontram mapeados no espaço de endereços do controlador. Existem também computadores que usam ambas as formas de comunicação. Os controladores estão envolvidos nos processos de transferência de dados também. São exemplos desses processos de transferência ou métodos de transferência: pooling, interrupções e por DMA. Mas antes de falar das técnicas de transferência em si, vamos fazer uma breve descrição de handshake. Em telecomunicações, handshake é o processo automatizado de negociação entre dois participantes por uma troca de informações que estabeleça uma ligação ao começo da conversa. O processo de handshake normalmente ocorre para que seja estabelecido regras para que um computador possa se comunicar a um dispositivo externo. Sinais são normalmente trocados para estabelecer uma ligação de comunicação entre ambos os dispositivos. Considerando um exemplo, uma comunicação entre um computador e um modem, sinais são enviados de ambos, indicando que estão prontos para trabalhar e que ambos concordam com o protocolo de comunicação que está sendo utilizado. Para melhor explicar o método de transferência pooling, vamos supor um handshake entre o host e o controlador. No primeiro processo, o host repetidamente lê o bit ocupado até ele ser desligado. No segundo processo, o host liga o bit escrever no registrador de comando e escreve um byte no registrador de saída de dados. No terceiro processo, o host liga o bit comando pronto. E no quarto processo, quando o controlador observa que o bit comando pronto está ligado e ele liga o bit ocupado. No quinto processo, o controlador lê o registrador de comando e vê o comando write
ele lê o registrador de saída de dados para apanhar o byte e realiza a entrada e saída para o dispositivo. E no sexto processo, o controlador desliga o bit comando pronto e desliga o bit de erro no registrador de status, para indicar que a entrada e saída de dispositivo teve sucesso, e desliga o bit ocupado para indicar que terminou. Sabendo isso, o método de transferência pooling é o primeiro processo, que é o processo onde o host fica repetidamente verificando se o registrador ocupado está desligado. Caso o registrador ocupado esteja desligado, ocorrerá assim a transferência de dados. O método de pooling somente é razoável quando os controladores e os dispositivos envolvidos forem velozes o suficiente. Caso contrário, pode ocorrer a perda de dados. Além disso, o método de pooling se torna ineficiente quando é tentado de forma repetitiva. Nesses casos, é mais eficiente o uso de transferência por interrupções. O mecanismo de interrupções funciona da seguinte maneira: existe um vetor de interrupções que cataloga as interrupções. O manipulador de interrupções verifica nesse vetor se uma interrupção é mascarável ou não, ou seja, se a interrupção pode ser ignorada ou adiada, além de verificar a prioridade de cada interrupção. A grande vantagem que o vetor de interrupções nos traz é a redução da necessidade de o tratador de interrupções ter que pesquisar sempre o endereço de qual interrupção deve ser atendida. Outra forma de resolver tal problema é através do uso de encadeamento de interrupções, que é caracterizado por ter no vetor de interrupções um ponteiro para uma lista de tratadores de interrupções. No caso de o lançamento de uma interrupção, a CPU termina primeiro de executar a instrução que estava executando e, posteriormente, verifica se houve uma interrupção. Caso haja uma interrupção, é salvo o contexto e é realizada a troca de contexto para que seja tratada a interrupção. A representação a seguir mostra de maneira simplificada como ocorre uma transferência por interrupção. O dispositivo sinaliza a CPU sobre a ocorrência de uma interrupção. O sinal recebido do dispositivo é utilizado para verificar qual tipo de interrupção será tratada. A CPU verifica no vetor de interrupção o tipo da interrupção e pega o endereço para o tratador de interrupção. Terminada a interrupção, a CPU retoma o contexto da operação que estava parada. Através do mecanismo de níveis de prioridade de interrupções, é possível adiar interrupções com baixa prioridade, sem ignorá-las por completo. O sistema operacional pode interagir com o sistema de interrupção de diversas formas. São exemplos disso: o boot do computador, processo qual o sistema operacional verifica quais dispositivos estão disponíveis e instala seus respectivos tratadores de interrupção no vetor de interrupção. Em uma operação de entrada e saída, sinalizando uma operação de saída terminada, ou a prontidão de dados de entrada e na ocorrência de exceções. Uma transferência de dados utilizando a entrada e saída programada pode sobrecarregar a CPU principal, já que envolve operações de troca de contexto, comunicação do kernel e camadas de software do kernel. Uma solução para esse problema é a utilização de um controlador específico de DMA, que permite a transferência de dados direta entre um dispositivo de entrada e saída e memória. Uma transferência utilizando DMA funciona da seguinte maneira: o host escreve o comando de DMA na memória. A CPU escreve o endereço do comando no controlador de DMA. Em seguida, o controlador de DMA começa a atuar sob o barramento CPU-memória. O dispositivo de entrada e saída sinaliza para o controlador de DMA quando um dado estiver disponível para transferência. Ao término da transferência de dados, o DMA sinaliza à CPU a prontidão ou disponibilidade dos dados. Interface de entrada e saída. A interface de entrada e saída
permite que os dispositivos de entrada e saída sejam tratados de forma padrão. Por exemplo, temos dois mouses de marcas diferentes. Como basicamente todo mouse tem as mesmas funcionalidades, o ideal seria o sistema ver esses dois dispositivos como se fossem iguais. E isso é obtido através da camada driver, que faz as interfaces dos controladores dos dispositivos, escondendo suas diferenças do subsistema de entrada e saída do kernel. Os dispositivos de entrada e saída possuem algumas características em comum. Fluxo de caracteres ou bloco. Trabalha no aspecto do modo de transferência de dados, sendo que um dispositivo de fluxo de caracteres transfere bytes um por um, enquanto um dispositivo de bloco transfere um bloco de bytes. Acesso sequencial ou aleatório. Trabalha no aspecto do método de acesso, sendo um dispositivo de acesso sequencial aquele que transfere dados em uma ordem fixa determinada pelo dispositivo, enquanto um dispositivo de acesso aleatório, o usuário pode instruir a busca em qualquer local de armazenamento de dados disponível. Síncrono ou assíncrono. Trabalha no aspecto de como o tempo de transferência é distribuído, sendo que um dispositivo síncrono tem um tempo de resposta de transferência de dados previsível, ao contrário de um dispositivo assíncrono. Compartilhável ou dedicado. Trabalha no aspecto de compartilhamento, sendo um dispositivo compartilhável aquele que pode ser utilizado simultaneamente por vários processos, ou threads, e um dispositivo dedicado aquele que só pode ser usado por um e somente um processo ou thread. Velocidade de operação. Trabalha no aspecto da velocidade de dispositivos, podendo variar entre dispositivos no domínio de alguns bytes por segundo até alguns gigabytes por segundo. Leitura escrita, somente leitura ou somente escrita, trabalha no aspecto de direção de entrada e saída, sendo que os dispositivos diferem na direção de entrada e saída, podendo ter dispositivos que só aceitam a leitura, só aceitam a escrita ou ambos. Dispositivo de bloco e caractere. Através da interface de dispositivo de bloco, podemos acessar as unidades de disco e dispositivos que são orientados a bloco. O sistema operacional e as aplicações podem acessar dispositivos de duas formas. Entrada e saída bruta. É o acesso de um dispositivo como uma sequência linear de blocos. O acesso bruto aos dispositivos passa o controle dos dispositivos para a aplicação, com o intuito de evitar redundâncias de operações. Por exemplo, se uma aplicação fornece um lock de blocos, os serviços de lock de blocos do sistema operacional serão redundantes. Entrada e saída direta. É um método meio-termo, que ignora o armazenamento em buffer do kernel. Com o acesso de entrada e saída direta, o sistema de arquivos transfere dados diretamente entre o disco e o buffer fornecido pelo usuário. O acesso de arquivo mapeado pela memória é um método de acessar arquivos que ocorre através do mapeamento dos arquivos na memória. Uma chamada de sistema que mapeia um arquivo na memória e retorna seu endereço virtual contendo uma cópia desse arquivo. O acesso de arquivo mapeado pela memória é eficiente devido à forma que é tratado suas transferências, que é pelo mecanismo utilizado para o acesso à memória virtual por demanda de página, e também é simples, sendo o acesso de um arquivo mapeado pela memória muito mais simples. A camada de acesso de arquivo mapeado pela memória pode ser implementada acima da camada de drivers de dispositivos de bloco. A interface de fluxo de caracteres é uma interface que permite o apanhamento e envio de caracteres ou dados, utilizada para dispositivos que são caracterizados pela sua espontaneidade, como mouse e teclado. A interface com entrada e saída de rede é necessária pelas grandes diferenças que podem existir entre rede e disco. Uma analogia para esse tipo de interface seria uma tomada, onde diversos tipos de aparelhos elétricos podem se conectar. Vale citar também algumas técnicas utilizadas nesse tipo de comunicação, por exemplo, Pipes Half Duplex, FIFOs Full Duplex,
strings full duplex, filas de mensagens e sockets. Relógios e temporizadores. Tem como principais funções dar a hora atual, dar tempo transcorrido e definir timers para operações. Por exemplo, determinar quanto tempo uma operação demorou para ser executada. O hardware faz uso de um temporizador para medir o tempo decorrido e lançar operações, este sendo denominado de temporizador de intervalo programável. O subsistema de entrada e saída de disco faz o uso do temporizador de intervalo programável para esvaziar periodicamente os buffers. O subsistema de entrada e saída de rede faz uso do temporizador de intervalo programável para cancelar operações que estão demorando muito para terminar. Além disso, sistemas operacionais podem ter relógios virtuais. A entrada e saída bloqueante ocorre quando uma aplicação faz uma chamada de sistema bloqueante, ou seja, a aplicação entra em estado de espera até a operação de entrada e saída terminar, para só depois poder ser executada. Portanto, são processos que não podem operar em conjuntos. Diferente da entrada e saída bloqueante, a entrada e saída não bloqueante faz com que a aplicação não precise esperar a operação de entrada e saída terminar. Ela faz a verificação de tempos em tempos e retorna os dados que estão disponíveis naquele momento. Existem algumas operações similares, por exemplo, a entrada e saída assíncrona, onde o processo executa em paralelo com a entrada e saída e o subsistema de entrada e saída do kernel sinaliza quando a entrada e saída tiver terminado. E a entrada e saída múltipla bloqueante, que lê vários dispositivos e retorna o que terminar primeiro. Subsistema de entrada e saída do kernel. Muitos serviços são providos pelo subsistema de entrada e saída do kernel. Entre eles estão escalonamento de entrada e saída, uso de buffers e caches, spooling, reserva de dispositivo e tratamento de erros. Escalonamento de entrada e saída. Determinar uma boa ordem de execução para requisições de entrada e saída é uma forma de melhorar o desempenho geral, compartilhar o acesso a um dado dispositivo e reduzir o tempo de espera médio. O escalonador de entrada e saída arruma a fila de espera com o intuito de melhorar a eficiência e o tempo de resposta. Considere um exemplo. O braço do disco está no início do disco. A aplicação 1 requisita o acesso bloqueante perto do final do disco. A aplicação 2 requisita o acesso bloqueante perto do início do disco. E a aplicação 3 requisita acesso bloqueante ao final do disco. Se as operações forem executadas nessa ordem, haverá uma perda de desempenho, já que o braço do disco precisará se mover muito se formos comparar uma execução onde se executa as aplicações 1, em seguida a 3 e depois a 2. Os kernels que aceitam entrada e saída assíncronas devem ser capazes de registrar múltiplas requisições de entrada e saída ao mesmo tempo, e para isso é utilizada a tabela de status de dispositivo. A tabela de status de dispositivo é basicamente uma tabela que mostra se um dado dispositivo está ocioso ou não funcionando ou ocupado, e quantas camadas de requisições fizeram do dispositivo. Essa tabela é manejada pelo kernel. Buffers são locais de memória onde são armazenados dados enquanto são transferidos entre dispositivos ou entre dispositivo e aplicação. São utilizados por três motivos: a diferença de velocidade de transferência entre os dispositivos, a diferença entre o tamanho de dados que são transferidos e admitir a semântica de cópia. Uma cache é uma região da memória rápida que mantém cópia dos dados. É caracterizada pelo seu curto tempo de acesso. A diferença entre um buffer e uma cache é que um buffer pode manter a única cópia existente de um item de dados, enquanto uma cache simplesmente mantém uma cópia, em armazenamento mais rápido, de um item que reside em outro lugar. Spooling é uma técnica de multiprogramação que copia dados entre dois dispositivos diferentes.
Na atualidade, os sistemas utilizam spooling como um mediador entre uma aplicação de computador e um periférico lento, no nosso caso, um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, uma impressora. Suponha o caso que hajam várias chamadas de saída de um dispositivo. O sistema operacional fica responsável de interceptar essas chamadas. A saída de cada aplicação é armazenada em um arquivo de disco separado, e quando a aplicação em execução tiver terminado, o sistema de spooling envia o arquivo de spool correspondente para o dispositivo. O sistema operacional deve ter uma maneira de sinalizar se uma operação foi executada com sucesso ou ocorreu uma falha. Uma falha pode ter várias causas, podendo ser erros simples de nível de software ou até mesmo falhas de hardware. Normalmente, se utiliza um bit sinalizador na chamada de sistema. Além disso, o sistema operacional pode ter maneiras de tentar recuperar falhas, caso elas existam. Por exemplo, utilizando um log, que é um registro onde são gravadas as operações que foram executadas. O sistema operacional pode tentar desfazer as operações executadas com o intuito de recuperar dados que poderiam ser perdidos na falha de execução. Proteção. Pode ocorrer de programas de usuários tentarem atrapalhar operações do sistema fazendo chamadas ilegais de entrada e saída. Por exemplo, tentar alterar dados do kernel. Isso pode ocorrer de maneira acidental ou propositalmente. Justamente para que isso não ocorra, as instruções de entrada e saída são privilegiadas, ou seja, o usuário não tem acesso direto a tais instruções, precisando passar pelo sistema operacional como intermediário. Assim, as operações de entrada e saída requisitadas pelo usuário só ocorrem por intermédio do sistema operacional, que executa as operações no modo monitor, verifica sua validade e realiza a operação requisitada. Portas de entrada e saída e locais da memória são protegidos contra acesso do usuário. Estrutura de dados do kernel. O kernel precisa manter informações de estado sobre o uso de componentes de entrada e saída. Ele consegue isso através de uma tabela de arquivos abertos, que contém uma cópia do bloco de controle de cada arquivo aberto. Ele também faz uso de estruturas semelhantes para acompanhar conexões de rede, comunicações de dispositivo de caractere e outras atividades de entrada e saída. Falando um pouco agora sobre como funciona as operações de hardware em uma requisição de entrada e saída. A imagem a seguir mostra um exemplo de uma transferência de dados entre um processo e um dispositivo. O processo requisita dados fazendo uma chamada de sistema, por exemplo, um read. A chamada vai para o subsistema de entrada e saída do kernel. Lá é verificado se os dados que o processo pediu estão disponíveis. Se estiverem, o subsistema de entrada e saída retorna a chamada de sistema. Se não, ele faz uma requisição ao driver do dispositivo. O driver processa a requisição, emite comandos ao controlador e reserva espaço no buffer do kernel. O controlador é responsável por operar sobre o dispositivo e realizar a transferência, além de emitir um sinal para o driver quando a transferência acabar. O driver sinaliza para o subsistema de entrada e saída que a operação terminou, e o subsistema transfere os dados ao processo. No caso de uma transferência por DMA, o controlador de DMA emite um sinal de interrupção. Esse sinal vai para o tratador de interrupção, que verifica o tipo de interrupção que foi emitido. Falando um pouco sobre streams. Streams são mecanismos os quais permitem a uma aplicação de criar um fluxo, ou seja, uma canalização de código de driver dinamicamente. Um fluxo ou stream é uma conexão full duplex entre um processo do usuário e um dispositivo, ou seja, é uma conexão onde o usuário e o dispositivo, ambos ao mesmo tempo, podem se comunicar entre eles.
Uma string é composta de cabeça de fluxo, ou string head, que se comunica com o usuário agindo como uma interface, uma extremidade de driver, que tem como principal funcionalidade o controle do dispositivo requisitado pelo usuário, e módulos de fluxo, que uma string pode ter ou não, que está entre a cabeça do fluxo e a extremidade de driver. A cabeça de fluxo, a extremidade de driver e os módulos todos apresentam um par de filas, filas de escrita e filas de leitura, que são utilizadas para a troca de mensagens e assim transferir dados. Os módulos provêm a funcionalidade do processamento strings e são colocados em um fluxo através da chamada IOCTL. Supondo uma troca de mensagem entre módulos adjacentes, uma fila pode estourar se não houver o controle da quantia de mensagens enviadas ou um lugar para armazenar. A forma de evitar esse problema é por meio de certos módulos apresentarem controle de fluxo, podendo assim colocar as mensagens em um buffer e rejeitando mensagens na ocorrência do buffer estar cheio. Se um módulo não tiver o controle de fluxo, este terá que aceitar todas as mensagens e enviá-las para o módulo adjacente. E isso pode causar, como dito antes, o estouro de uma fila. Os processos de escrita em um dispositivo ocorrem através de duas chamadas de sistema, write e putMSG. O comando write escreve dados brutos no fluxo, enquanto o comando putMSG permite que o processo do usuário especifique a mensagem a ser escrita. Ambos os processos ocorrem da mesma forma. Apesar das diferentes funções, as mensagens são copiadas para a cabeça de fluxo e passada de módulo a módulo até chegar na extremidade de driver e daí para o dispositivo que realiza a operação. Diferentemente da cabeça de fluxo, a extremidade de driver não pode bloquear mensagens se a fila seguinte estiver cheia. Contudo, se o buffer do dispositivo estiver cheio, este pode descartar mensagens até o buffer ter mais espaço. O grande benefício do uso de strings é que ela provê uma estrutura para uma técnica modular e incremental de escrever protocolos de rede e drivers de dispositivo, além de permitir o suporte para limites de mensagens e informação de controle entre os módulos. Uma observação: a entrada e saída de strings é assíncrona, com exceção de um processo do usuário se comunicando diretamente com a cabeça de fluxo. Supondo que o usuário quer escrever, se o módulo adjacente tiver o controle de fluxo, o processo do usuário bloqueará até haver espaço no buffer para copiar a mensagem. Isso ocorre analogamente para a leitura. Uma outra observação é que a extremidade de driver deve responder às chamadas de interrupções. Para garantir um bom desempenho do sistema nas operações de entrada e saída, temos que evitar ao máximo incomodar a CPU com esse tipo de operação, evitando troca de contexto constante que pode exigir muito da CPU e da cache, causando um overhead muito alto, diminuir ao máximo as operações de cópia de dados, utilizar canais de dados para realizar o trabalho da cópia, evitar emitir interrupções constantes, já que elas ocasionam a troca de contexto e em certas situações geram casos de pooling em excesso, e buscar distribuir igualmente entre os componentes de hardware o trabalho da entrada e saída, evitando assim a sobrecarga e a ociosidade. Comentando um pouco sobre a implementação da funcionalidade de entrada e saída. Existem 3 camadas de implementação. No nível da aplicação, o código é mais flexível. Bugs dificilmente causam falha no sistema, pode exigir alto overhead e não faz bom uso das funcionalidades do kernel, por exemplo, sistema de mensagens, threads e locks. No nível kernel, a implementação é muito mais difícil por se tratar de um sistema complexo. Seu desenvolvimento deve estar 100% depurado, para evitar falhas no sistema e garantir a integridade dos dados. No nível hardware é onde pode se encontrar o melhor desempenho,
Porém, existe uma grande dificuldade de implementação, por ter um maior custo, maior tempo de desenvolvimento e menor flexibilidade.